Seguimos em mais um dia de Rio Boat Show, eu e o Christian aqui ao meu lado. Como eu falei anteriormente, temos mais produtos para mostrar para vocês e no caso agora a gente vai falar de motor, Christian. Exatamente, Tati. Tem uma dúvida, que eu tenho certeza que o pessoal lá de casa também tem. Qual a diferença do sistema de arrefecimento de um caminhão para um barco? Legal. Bom, no seu exemplo, né, o caminhão ele está na rodovia contra o vento. Então a gente tem um radiador de água lá na frente e a água vai refrigerando. No barco nós não temos essa velocidade, né, do vento. Então como é que a gente faz para resfriar a água do motor? Colocando a água do mar, né, dentro do motor, refrigerando a água e colocando essa água que esquentou de volta para o mar. Então a gente circula a água do mar dentro do motor. Nós não misturamos a água salgada dentro do motor. A água salgada ela tem propriedades corrosivas, né? Então o que nós fazemos? Nós colocamos a água salgada passando em volta de tubos por onde a água do motor fica retida. Então a água fica ali dentro do motor no mesmo circuito e essa água do mar ela vai refrigerando o motor e indo para fora, né? Antes de entrar o ar na admissão do motor, por exemplo, ele também é resfriado, né? Isso aumenta o desempenho. Motores que têm mais potência por litro, a gente também resfria o ar que entra na admissão com a água salgada, né? E a água salgada, na verdade, ela gera mais eficiência de refrigeração do que o próprio radiador do caminhão, porque ela está ali a 20 e poucos graus, né? Às vezes até menos, e isso traz bastante eficiência de refrigeração. Nós também usamos a água salgada, né? Uma vez que ela refrigerou a água do motor, né? Essa água do motor ela está mais fria, então agora eu não estou falando mais dessa água salgada, mas da água do motor. Refrigeramos também o turbo compressor, né? E o sistema de escape. Então quanto mais performance você tem no motor, mais desempenho, né? Mais trabalho ele está fazendo, ainda garantindo uma temperatura máxima da água, né? O motor vai funcionar sempre bem. Christian, agora eu estou observando um pouquinho aqui o motor, estou vendo um grande diferencial. Primeiro, que essa área aqui dos cilindros é uma área extremamente limpa para manutenção, de cara a gente já consegue notar isso. E eu estou vendo que o diferencial disso aqui são 4 cabeçotes, um para cada cilindro. Não é só um cabeçote para os 4 nesse caso. Por quê? Exatamente, muito bem observado. A gente vê, às vezes, uma parafernália aqui de fios, né, Tati? Cover, fios, coberturas, dificulta o acesso para fazer a manutenção. Quando você tem essa característica, o motor fica limpo e o acesso à manutenção das válvulas, dos cilindros, ela é muito mais fácil, né? Isso significa custo de manutenção, rapidez e tudo mais. E o seu ponto sobre os cabeçotes, ele é muito interessante, é uma característica do projeto dos motores MWM, né? A gente sempre que pensa no serviço, a gente imagina que quanto mais rápido e menor custo a gente tiver, melhor para o cliente. Nesse caso, como você bem notou, se ele precisar fazer a substituição de um pistão, de uma biela, por exemplo, ele não precisa desmontar todas as tampas de cilindro, todos os cabeçotes. Uma peça muito mais leve, com custo menor, ele consegue fazer o reparo de um cilindro, né, ou eventualmente de 2 cilindros, sem que os demais sejam soltos, sejam trocados. O que torna também até mais seguro, né, de você fazer a manutenção apenas em um e não ter que abrir aquele monte. Perfeito. Então, isso é bem legal, gente. Principalmente quem já é usuário de barco sabe que isso aqui na hora da manutenção faz muita diferença. Uma outra característica que eu venho notando aqui é a altura do motor. Esse aqui, no caso, tem 4 cilindros, mas ele tem a mesma altura do de 6. Curioso isso. Perfeito. Isso muitas vezes as pessoas podem achar uma desvantagem, né? Mas quando você vai falar de peça, isso faz muito sentido. Porque se você pensar num serviço, numa oficina mecânica, por exemplo, ela tem lá o cabeçote, ela tem uma biela, né? Ela tem uma junta, por exemplo. Esse material ele pode ser tanto usado no motor 6 cilindros como no 4 cilindros. Então o motor 4 ele compartilha das peças exatamente as mesmas peças do motor 6 cilindros. Isso faz com que você tenha mais velocidade em encontrar essa peça no mercado. A gente consegue ter uma escala melhor, trazer um melhor custo de manutenção para o cliente. Muito legal, Christian. Agora vamos conhecer o motor de 6 cilindros? Vamos lá. De cara, eu já estou vendo que esse motor aqui não tem correia.
Só tem uma correia. Exatamente, muito bem observado, né? Então é outra coisa que a MWM preza muito, né? A questão de durabilidade em relação às bombas. Então aqui dentro, Tati, tanto a bomba de óleo como a bomba de água doce, quanto a bomba de água salgada, e essa a gente consegue enxergar aqui fora, todas elas são impulsionadas pelas engrenagens. Então é muito mais difícil, né, se você fizer a manutenção adequadamente, você ter um problema de engrenagem. Mas, eventualmente, uma correia pode dar problema. Aqui, se você tiver problema de correia, o máximo que vai acontecer, você vai ter você não vai conseguir carregar a bateria. Né? Mas se o barco estiver funcionando, e aí quando vai eventualmente dar problema na correia, você continua com ele funcionando sem problema nenhum. Tá? Então, isso dá muito mais confiabilidade para as bombas. É claro, uma correia corre menos risco do que 10 de quebrar. É isso aí. Outra coisa, ali a gente falou muito sobre o sistema, né, de refrigeração daquele motor. Esse aqui, eu tô vendo que é um pouquinho diferente, ele é menor. Essa peça aqui ela é menor. Por quê? São sistemas diferentes ou não? Sim, exatamente. Nós desenvolvemos 2 sistemas de refrigeração de ar, né? O intercooler. Aquele que nós vimos lá no 4 cilindros, ele é um pouco maior. Ali a gente precisa de mais eficiência, porque aquele motor é um dos top da família do 4 cilindros, né? Como nós temos também aqui no 6 cilindros, um motor de maior potência. Quando você tem um motor de maior potência, você quer tirar mais potência do motor, você trabalha com uma refrigeração de ar na admissão maior. Então você usa a água do mar, né? Para isso você precisa de componentes que tenham mais resistência à corrosão. Nesse caso aqui é uma peça um pouco mais simples, porque a gente refrigera o ar de admissão com a água do motor, né? Então, por aí que está a diferença muito bem observada. Isso traz para o cliente, né, para o usuário, para o dono do barco, um menor custo quando ele não quer, vamos dizer assim, usar o motor mais potente da família. Ele tem um barco que não precisa de tanta potência, a gente usa uma engenharia adequada para o barco dele. Então, basicamente, a água doce ela é colocada aqui, que passa por aqui e até a turbina. E essa água doce, ela é a água salgada que faz com que ela diminua a temperatura. Perfeito, é isso aí. Muito legal, né? Bem diferente do outro também. Christian, eu tô vendo que neste motor aqui tem apenas um módulo. Por que esse motor só tem um módulo? Se normalmente a gente vê uns motores com mais de um, né? Mais comum. Não, perfeito, Tati. Bom, a ideia foi simplificar ao máximo, né? Colocando sistemas e sensores e sistemas de controle que são necessários, né, mas simplificados, né, para que a gente tenha maior confiabilidade do motor sem perder os benefícios do sistema de injeção eletrônica. Falando de injeção eletrônica, quais são os benefícios? Bacana, legal. Bom, aqui, inclusive esse motor de demonstração, ele tem inclusive uma tampa de acrílico, né, para facilitar a gente enxergar um injetor. Então essa pecinha que a gente vê aqui dentro é um injetor de combustível. Nos motores mecânicos, a abertura dos injetores ela acontece a cada ciclo. Então o que a gente consegue é que num ciclo do motor a gente consegue fazer uma injeção de combustível. Tá? Nos motores eletrônicos, como a abertura é por uma solenoide, o sistema eletrônico, a gente consegue fazer 3, 4, 5 injeções de combustível num ciclo do motor. O que significa que a gente consegue controlar com muito mais precisão a quantidade de combustível que vai na hora certa, né? Benefícios para o cliente, consumo, né? O motor vai estar operando numa situação ótima de combustão, consumo excelente, baixo nível de ruído. Isso a gente percebe, né? Quando o motor é mecânico ou quando o motor é eletrônico, o eletrônico é mais quieto, né? Ele tem menos ruído, né? E, na verdade, você consegue o benefício do desempenho também. Você consegue mais performance, mais torque, mais potência quando você tem um sistema como esse de 1.800 bar. Quando você compara com o mecânico, o máximo que a gente consegue são 800 bar de pressão. É bastante diferente. Bastante diferente. Christian, muito obrigada pela aula. Foi um prazer estar aqui com você, conhecer um pouquinho mais desses motores. E eu quero convidar o pessoal aí de casa para vir aqui no Boat Show e conhecer pessoalmente esses produtos, não é mesmo?